Amém. Eu quero apresentar para vocês hoje o nosso palestrante, né? Kaique Costa, que vai trazer essa palavra de grande ajuda para nós, né? Senhor Jesus. O Kaique, ele é graduado em psicologia pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. E ele também é pós-graduado em gestão de saúde pelo SENAC. Atualmente, ele realiza psicoterapia individual e psicoterapia para casais, além de ajudar pessoas como consultor financeiro. Geralmente, ele trabalha com os seguintes públicos: jovens, adolescentes, adultos e idosos, sendo 90% cristãos. Palestrante nas áreas de saúde e finanças, além de ser um dos irmãos líderes da igreja em São Francisco do Conde. Ele possui experiência com avaliação psicológica, empreendedorismo, marketing digital e projetos interdisciplinares em saúde. E hoje ele está conosco, mais uma vez, que não é a primeira vez que o Kaique está conosco, e ele vai trazer para vocês, para mim, para todos nós, uma palavra sobre como vencer os conflitos, né? Aleluia, Kaique. Eu passo agora a bola aí para você. Todas conseguem me ouvir bem? Sim. Ótimo. Vamos aqui rapidinho. Tem mais. Opa. Prontinho, vamos nessa. Bem, queria mais uma vez agradecer pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês, irmãs, vocês sabem disso. Espero que vocês hoje possam ser um pouco mais ajudadas com o que nós vamos ter comunhão. O tema que nós vamos falar hoje é como enfrentar os conflitos usando a inteligência emocional. Então, se você estiver aí com um caderno, é bom que você possa estar fazendo algumas anotações. Se você ainda não está com nenhum caderno, eu até mesmo aconselho você rapidinho, podemos esperar aqui um minutinho, para que você possa pegar o seu caderno, e como a irmã falou, isso pode ser de muita ajuda para todos nós, né? E eu espero, de fato, poder contribuir com essa palestra. E não apenas isso, irmãs, eu já falei para algumas irmãs isso em particular. Eu tenho um grande encargo pelo Ministério das Irmãs, né, das mulheres. E o Senhor já colocou isso no meu coração há algum tempo, muito antes de eu me formar e tudo mais. Eu já dava palestras, inclusive. Então, graças ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui. Eu espero, de forma muito humilde mesmo, né, diante do Senhor, que Ele possa falar o que vocês precisam, né? Quero poder ajudar vocês com o conhecimento que Ele me deu, para que todas possam utilizar, aplicar esse conhecimento na vida de uma forma geral, né? Agradeço a todas por estar aqui nesse momento comigo, que vocês possam realmente ser abençoados com essa palavra. Para começar, deixa eu ler para vocês um versículo, que na verdade fala um pouco sobre o que nós vamos falar hoje. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Aqui nós temos uma mensagem muito interessante que o nosso amado irmão Paulo, ele falou ali, a igreja em Tito, fala assim: porque, chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Vou ler mais uma vez. Porque, chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Lutas por fora, temores por dentro. Isso é questões psicológicas envolvidas na Bíblia, e de uma forma geral, a Bíblia está repleta de versículos como esse que eu acabei de ler, que nos mostra a importância das emoções, né? Aqui foi o apóstolo Paulo falando sobre algumas questões, né, que não vou entrar aqui, é um contexto por trás disso, mas ele já deixava claro que as lutas, elas existiam, que os conflitos, eles existiam, e cabe a nós, de fato, aprendermos a lidar de forma madura com isso, né?
Quando nós falamos de conflitos, irmãs, e falamos de inteligência emocional, esse vai ser os dois elementos que nós vamos tratar aqui nessa tarde, é muito importante que nós possamos entender, obviamente, o conceito, né? O que é conflitos, o que é inteligência emocional, mas como é que eu vou destrinchar essa apresentação para vocês? Eu procurei de uma forma bastante simples tentar trazer o conhecimento técnico, como eu geralmente tento fazer, para que todas possam acompanhar o raciocínio. Mas eu vou trazer com um exemplo, um simples exemplo, uma análise psicológica, e vocês vão me acompanhar nessa análise, para que vocês possam, na experiência, na prática, poder observar de forma mais clara ainda o que tem a ver com conflitos e inteligência emocional. Então, vocês vão ver todo um contexto, e aí vocês vão poder também aplicar a partir disso, né, nas suas próprias experiências, e daqui para frente, vocês vão conseguir identificar de uma forma mais clara essa realidade, tá bom? É um exemplo bem simples, não quis trazer uma coisa complexa, porque também seria difícil para análise, inclusive de vocês, né, para perceberem, mas creio que ao final dessa palestra vocês vão ter um melhor entendimento sobre esse tema, tá bom? Então venham comigo. Quando nós falamos de conflitos e inteligência emocional, por que essa palestra ela é muito importante? Porque nós estamos vivenciando um período atípico, certo? Ainda estamos vivenciando. A pandemia de coronavírus está ainda aí. Inclusive, temos ultimamente um aumento dos casos, né, em todo o Brasil. E eu sempre digo que existe uma realidade antes da pandemia e existe uma realidade depois da pandemia. Essa realidade ela é puramente psicológica mesmo, né? Fora as questões externas, as lutas externas que nós podemos observar no âmbito em geral, questões sociais, questões econômicas, questões políticas, tudo nós podemos observar que estão, de fato, em uma outra realidade, né, após essa questão da pandemia. Inclusive, estamos enfrentando um período de guerra mesmo. Eu não, pelo menos enquanto eu estou vivo, eu não me recordo de um momento como esse. Eu sou jovem, claro, mas não sei as irmãs, as demais que estão aqui comigo, eu não lembro da outro momento em que nós passamos por uma pandemia e, ao mesmo tempo, passamos por uma guerra. Então, nós estamos em um período bastante delicado mesmo. E para quem conhece um pouco de psicologia, sabe o quão grave é essa realidade. Então, recentemente eu dei uma palestra que eu falei que nós ainda não sabemos ao certo os verdadeiros impactos da pandemia. Só mais para frente nós vamos conseguir, de fato, identificar as profundezas desses impactos. Então, eu peço que todos vocês prestem muita atenção sobre essa palestra, porque quanto mais conhecimento nós tivermos, mas não apenas o conhecimento por si só, nós aplicarmos isso de uma forma real, isso acaba trazendo uma leveza para o nosso psicológico, certo? Quando nós falamos de conflitos, nós estamos falando de tudo aquilo que, de alguma forma, traz um desequilíbrio para nós, né? Você fica desequilibrado, você não se sente confortável. Então, já estou colocando aqui para vocês, de antemão, que conflito é tudo aquilo que te tira da zona de conforto. Se você não se sente confortável diante de qualquer coisa, e aí tem a ver com pessoas, tem a ver com lugares, com ambiente, com experiências, não importa. Pode ser na sua própria casa. Se você não está, de alguma forma, confortável com aquilo, o seu corpo reage de forma contrária àquilo, você já está em um aparente conflito. Claro que existem dimensões diferentes desse conflito, mas você já está, de forma direta ou indireta, em conflito. Kaique, é possível dizer que em algum momento nós não estamos em conflito? É difícil. Geralmente nós estamos em conflito o tempo todo. Principalmente porque nós temos uma mente que trabalha o tempo todo. Então, não é só sobre questões exteriores essa palestra, é principalmente, e vocês vão ver mais sobre isso quando eu estiver falando, que é muito mais sobre nós do que qualquer outra coisa. Por isso é tão importante entendermos que inteligência emocional é hoje, sem dúvidas, irmãs, eu digo para vocês de forma clara, de forma direta, inteligência emocional hoje é o principal elemento que nós precisamos para relacionamentos, para o nosso convívio em sociedade, para o viver da igreja. Precisamos aprender a cultivar e cada vez mais desenvolver o que nós chamamos de inteligência emocional. Na verdade, existe um autor que fala que existem diversos tipos de inteligência, né?
E cada um desenvolve algum tipo de inteligência, uns mais, outros menos, em determinados níveis. Tem inteligência musical, inteligência social, inteligência emocional, inteligência visoperceptiva. Tem diversos tipos de inteligência, matemática, linguística. Não necessariamente todos nós desenvolvemos o mesmo nível de inteligência, com a mesma abrangência, porque cada um é diferente. Cada um tem uma vida diferente, um contexto diferente. No entanto, todos nós podemos e devemos querer desenvolver inteligência emocional. Como é que nós desenvolvemos a inteligência emocional? Fazendo o que vocês estão fazendo aqui hoje. Aprendendo, se colocando na experiência, reconhecendo que vocês não sabem, que vocês são limitadas, que nós estamos aqui para aprender. Então, quanto mais vocês se colocam em experiências que envolvem a emoção, que envolvem comportamentos, que envolvem pessoas, mais e mais você tem a possibilidade de desenvolver inteligência emocional. Mas, Kaique, o que é inteligência emocional? Eu acabei de falar para vocês que nós estamos, talvez, em um conflito constante, né? E mesmo quando nós, aparentemente, achamos que não estamos em conflito, qualquer coisa pode nos levar a estar em conflito. Então, inteligência emocional seria essa capacidade que nós, seres humanos, né, podemos desenvolver de nos mantermos equilibrados diante dos conflitos internos e externos. Kaique, todo mundo precisa de um psicólogo? Seria bom que todo mundo tivesse acesso a fazer psicoterapia. Quem dera que todo mundo tivesse conhecimento. Mas nós sabemos que existem limitações financeiras, existem diversos tipos de limitações que não é possível. No entanto, existem possibilidades em que não necessariamente você deve ir ao psicólogo. Se você consegue manter-se equilibrado diante do seu conflito, então você pode manter-se aí em um estado que não necessariamente você vai precisar ou de médico, ou de remédios, ou até mesmo de um processo psicoterápico, né? Então, nós buscamos esse autoconhecimento que nós falamos na terapia, que é o processo de desenvolvimento pessoal, para a gente se manter o tempo todo equilibrado. Claro que quanto mais você tem acesso a um processo terapêutico, você vai se desenvolver, né, de todas as formas. Isso vai te ajudar a ter mais inteligência emocional e tudo mais. No entanto, esse nível de buscar equilíbrio, de querer estar equilibrado, é o que é importante, né, para tudo na vida. Então, estar em um estado de mínimo não é bom, estar em um estado de máximo para qualquer coisa também não é bom, estar entre os extremos não é nada saudável. O mais adequado sempre é buscarmos em tudo, irmãos, em tudo. Qualquer coisa que você pensar, precisamos buscar esse equilíbrio. E, claro, nós sabemos, na experiência, que isso não é fácil. Não é fácil você se equilibrar quando você tem pressão social, você tem pressão no trabalho, você tem pressão em casa, você tem pressão com o filho, você tem pressão em todos os ambientes. É um psicológico só para viver envolvido, né? Está aí lidando com diversos contextos ao mesmo tempo. É por isso que, novamente, eu digo como é importante entender e aprender sobre inteligência emocional. E eu acho importante, já que eu estou falando sobre isso, queria tocar aqui em algo muito profundo, mas que talvez nas palavras não demonstre tanto isso. É importante a gente nos desenvolvermos e termos inteligência emocional. Principalmente em relação a nós mesmos. Por quê? Porque se você não desejar a sua melhora, se desenvolver, buscar alternativas para isso, você vai viver em um conflito eterno, sabe por quê? Porque você vai precisar lidar com você mesmo para sempre. Percebe? Entende o que eu estou dizendo? Você vai ter que lidar com você para sempre. Você tem que se aguentar, se aturar para sempre. Até você estar aqui, o tempo que você viver aqui, você vai precisar lidar com você mesmo. Então, não importa se você gosta de você, se você não gosta, ou se você está buscando gostar, você vai precisar lidar com você o resto da vida. E não tem nada a ver com outra pessoa, que não é só você, né? Então, é mais saudável que você pare, reflita e fale, não, eu preciso buscar o meu desenvolvimento emocional. E eu preciso entender o que é que me afeta e o que é que me gera conflitos, porque eu vou lidar comigo para sempre. Percebe por que a terapia é tão importante nesse processo? Porque não é uma perda de dinheiro, porque você está desenvolvendo quem você é. E você vai lidar com você para sempre. Então, quanto mais você busca esse desenvolvimento em diversas áreas, eu estou falando de psicoterapia aqui, mas quando você desenvolve a sua atividade física, saúde física e diversas outras áreas da saúde, você está buscando também esse equilíbrio.
Então, irmãs, o equilíbrio não é para o outro. Esse é o primeiro ponto dessa palestra. O equilíbrio sempre é para você. Quando nós vamos pegar um avião, geralmente a aeromoça, quem que está lá, né, para passar as instruções iniciais, fala alguma coisa mais ou menos assim. Não nessas palavras, que eu não vou lembrar agora, mas é mais ou menos assim. Senhores passageiros, iremos dar agora algumas orientações de segurança. Por favor, sentem-se, fiquem, né, assentados, afivelem os cintos. Em caso de despressurização, máscaras de ar cairão sobre você. Despressurização é quando tem mais entrada de ar no avião do que saída. Então, a respiração fica comprometida. Então, ela fala, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão sobre você. Puxe as máscaras, ajeite no seu nariz e boca, e, posteriormente, depois disso, ajude quem está do seu lado, bote na sua criança e tudo mais. Qual é a ideia aqui? Se você não colocar primeiro a máscara em você, como é que você vai colocar no outro? Porque está em um conflito grande ali o avião. Está em estado de pânico. E você quer salvar o outro e você não lembra de você. Não existe isso. A saúde mental ela é cultivada quando eu primeiro me cuido. Porque eu entendo que se eu me cuidar, eu posso cuidar de quem está do meu lado, posso cuidar de qualquer outro, posso ajudar qualquer outro. Porque primeiro eu estou me cuidando. Porque se eu adoeço, se eu não estou bem, eu não tenho possibilidade disso. Isso é saúde emocional, inteligência emocional. É quando eu reconheço as minhas limitações e eu percebo que existem coisas que eu posso e coisas que eu até posso, mas eu não devo. Veja, eu posso, mas tem coisas que eu posso e não devo, porque eu reconheço que existem possibilidades de prejuízos futuros lá na frente. Então, primeiro eu cuido de estar seguro em um ambiente minimamente seguro para o meu psicológico, para que eu possa, de forma racional, de forma também consciente e intencional, lidar com aquilo que está sobre mim. Nunca é o contrário. Nunca eu vou fazer pelo outro e esquecer primeiro das minhas próprias questões. Você pode até fazer, geralmente nós sabemos que isso acontece, mas isso não é o princípio psicológico adequado. Então, buscar o equilíbrio é uma coisa que a gente vai ficar a vida toda, né? Procurando, buscando, e quanto mais nós estivermos nesse processo, nós mais perceberemos que ainda falta muito, né? Aprender e continuar buscando. E aí, amadas irmãs, eu queria trazer para vocês algo que eu geralmente falo para os pacientes, que é o seguinte: ninguém está nesse mundo, enquanto nós estivermos aqui, ninguém estará isento de sofrimentos. Enquanto nós estivermos aqui, não tem esse que não vai passar por sofrimentos. Inclusive, a Bíblia fala isso. Se necessário, sejais contristados por várias provações. Então, se o próprio Jesus sofreu, será que eu não posso passar por situações que, de fato, geram desconforto? Olha só, desconforto, desequilíbrio. Claro que eu vou passar. E digo mais para vocês. Isso é importante para todos nós. Porque imagina se vivêssemos em um mundo onde tudo fosse bom, tudo desse certo, tudo que a gente quisesse acontecesse. Não teria graça nenhuma. Não teria graça. Mas, como existem os desajustes da vida, e que bom que isso acontece, porque eu posso lidar com pessoas diferentes, eu posso aprender coisas diferentes, eu posso lidar com os meus próprios medos por causa disso, e eu posso reconhecer que muitas vezes eu preciso mudar a rota e está tudo certo com isso, porque eu sou humano. Tudo isso é saudável. A experiência do sofrer é saudável. Então, esqueçam aquela premissa, parem de sofrer. Não. E eu vou falar isso mais para frente aqui de uma forma muito clara para vocês sobre conflito. O sofrimento, principalmente, ele gera em nós uma substância psicológica de resiliência. E isso é fantástico. As pessoas que têm mais inteligência emocional são as pessoas mais resilientes. Então, certamente, vocês podem comprovar na experiência de vocês que a maioria das vezes que vocês tiveram boas experiências, bons aprendizados, provavelmente não foi somente naqueles momentos em que foi tudo bem, que deu certo, que foi momentos alegres, não, foi nos momentos mais difíceis. Então, se foram esses momentos que, de certa forma, nos desequilibraram, mas também trouxe um grande benefício à resiliência e, aliado a ela, a outras coisas, por que o medo de lidar com esses conflitos?
Então, a gente sempre ouviu dizer que conflito é negativo. Eu estou dizendo para você em outras palavras, não. Conflito não é negativo. Depende de como você vai olhar para o conflito, certo? De novo, vai voltar para você. Então, a gente pode passar a nossa vida como um todo e ter muitos sofrimentos. Ninguém está preparado para perder alguém que tanto ama. Quem está preparado? Você vai sofrer ou não vai? Claro que vai. Você não está preparado para receber um não? Talvez de uma coisa que você queira muito, de um trabalho, de coisas do tipo. A gente pode falar várias coisas aqui. No entanto, a gente pode sofrer sem sentir dor. Essa é a proposta da terapia. Você pode até passar por situações muito difíceis, mas você pode e deve aprender a lidar com isso. Porque nós somos um ser capaz de aprender com tudo. Tudo que nós devemos fazer é aprender. Um dia que nós pararmos de querer aprender, a vida já não vai ter tanta graça. Tanto no aspecto espiritual, você sempre percebe que você sempre precisa aprender mais, e é incrível como você sempre precisa aprender, porque você olha, você vê que, na verdade, você não sabe quase nada, quanto humanamente também. Então, eu não sei como vocês estão aqui nessa tarde, mas eu não sei como vocês chegaram aqui, mas eu quero dizer bem claro para vocês. Que bom que vocês estão podendo ouvir essas palavras. E o meu desejo, o desejo do meu coração, é que poucas palavras possam fazer grande impacto na sua vida. Eu não quero que você, a partir dessa palestra, olhe para suas dificuldades, seus problemas, seus conflitos com tristeza. Por mais que interiormente você se sinta assim. Mas eu quero que você lembre o que eu vou te falar mais para frente. Não vou falar agora não, vou antecipar. Então você pode sofrer sem sentir dor. Agora, geralmente, nós sofremos e sentimos dores. Por quê? Porque nós não aprendemos a desenvolver inteligência emocional. E aí eu chego para vocês no exemplo que eu falei no início. O exemplo é o seguinte. Alguém te feriu e isso se acumulou em você, em seu ser, certo? Alguém te feriu e isso se acumulou em você. É um exemplo muito simples, irmãos. Eu já tive situações bem mais complexas para lidar, mas eu quero que vocês entendam um princípio. O princípio, ele é imutável, certo? O princípio ele é imutável. Temos o princípio da gravidade. Se você colocar qualquer coisa para cima, jogar qualquer coisa para cima, vai descer. Não tem o que você faça. Não tem como mudar isso. Na psicologia é a mesma coisa. Quando nós aprendemos os princípios, as coisas começam a ter uma outra visão para nós. Então, nesse caso que alguém te feriu e se acumulou algo em você, o que aconteceu, então? Porque, aparentemente, é uma coisa muito superficial. Aqui alguém me feriu, beleza, ficou as coisas em mim? Não. Eu vou mostrar para vocês agora que somente nisso aqui aconteceram muitas coisas em você que talvez você nem tenha consciência. Só simplesmente pelo fato de alguém ter te ferido e você ter guardado isso. Como seria a análise psicológica disso aqui? O entendimento, primeiro, que existe um sistema chamado E-R-C. Vocês podem anotar novamente. O sistema chamado estímulo, resposta, consequência. Chamado também na psicologia tríplice contingência. Os analistas de comportamento usam muito essa referência psicológica para analisar os contextos internos e externos. Então, em todos os exemplos que a gente pudesse dar aqui, isso aqui poderia se adequar. E-R-C. E de estímulo, R de respostas e C de consequências, certo? O que acontece? Alguém te feriu e isso se acumulou em seu ser. Vamos fazer o seguinte, vamos dividir isso aqui em duas áreas de análise. A primeira mais introdutória e a segunda em que eu vou destrinchar mais para vocês algumas coisas. Qual seria a primeira análise aqui? Alguém me feriu. Mas antes de entrar nessa primeira análise e falar algumas coisas sobre ela, precisamos analisar o seguinte, existe um ato aqui, certo? Alguém te feriu. Então, o ato aqui é um conflito relacional, certo? Você provavelmente se relacionou com alguém de alguma forma e isso te gerou um sofrimento de algum âmbito. Então, existe uma demanda de sofrimento aqui. Mas lembra que eu falei para vocês? A gente pode sofrer sem sentir dor.
consideremos que essa pessoa aqui não tinha nenhuma habilidade socioemocional para lidar com esse conflito. E considere que esse conflito aqui, inclusive, pode ser entre marido e mulher, pode ser entre mãe e filho, não importa. Pode ser com qualquer pessoa. O ato aqui, ele é real. Existe um conflito, existe um tipo de sofrimento, uma demanda de sofrimento. Por que eu falo demanda de sofrimento? Porque existem pessoas que podem lidar com isso de uma forma e outras podem lidar de outra forma. Qual é o impacto? Aqui tem vários impactos. Pode ter impactos psicológicos, porque essa pessoa vai começar a projetar questões psicológicas sobre essa que a feriu. Tem impacto emocional, porque certamente o psicológico vai gerar emoções negativas sobre esse que foi ferido e por aquele que feriu. E existem também impactos comportamentais. Será que essa pessoa vai lidar da mesma forma com essa pessoa que feriu? É uma questão. Geralmente, quando nós somos feridos, a tendência é criarmos resistência para tudo, certo? Então, você já não lida da mesma forma com a pessoa e com o contexto em si. A tendência natural do nosso corpo é o isolamento mesmo, é o afastamento. É um programa de resistência que já veio instalado em nós. Então, é natural que isso aconteça. Não tem nada de anormal aqui. Só que isso também pode gerar consequências, né? Porque, por exemplo, o contexto atual aqui seria o quê? Essa pessoa está cheia de mágoa, está cheia de frustração com essa outra, talvez não esperava que essa pessoa fizesse o que fez. Está cheia de tristeza, né? Ficou abatido ali, as situações aconteceram. E isso aqui é involuntário. Não é que você quer se inibir agora de não ter essas coisas que eu acabei de falar. Vai acontecer. É natural que aconteça. Porque as nossas emoções, elas refletem uma realidade pela qual nós passamos. Então, não importa. Vai acontecer. E, normalmente, é natural que isso aconteça. Mas quais seriam as consequências diversas aqui? Em uma simples questão, poderia existir dificuldades. Veja que eu estou falando poderia. Porque são possibilidades. Não estou afirmando que aconteceria. Mas poderia, certo? Então, essa pessoa poderia ter dificuldade de socialização. Não com ela apenas, com as outras pessoas também. As pessoas poderiam desenvolver uma certa insegurança, porque foi ferida, e também porque, a partir de agora, ela vai começar a pensar, será que as outras pessoas também fariam isso comigo? Ela vai criar novamente uma resistência dupla em relação a isso. Então, ela vai começar a se sentir insegura. Veja, não é só sobre o ato concreto ali. O nosso psicológico, ele projeta uma generalização sempre, certo? Então, isso é importante você saber. Existem também diversos outros bloqueios que poderiam acontecer, principalmente nas emoções. Aí a pergunta que fica é, mas será que poderia ser evitado? Poderia. Poderia. Com certeza poderia. Qualquer tipo de conflito, principalmente externo, veja bem, qualquer tipo de conflito, principalmente externo, ele tem uma alta possibilidade de ser revertido. Ele tem uma alta possibilidade de nem chegar a acontecer. Por causa desse esquema que eu passei para vocês. Estímulo, resposta, consequência. Certo? A questão principal desse esquema aqui não é o estímulo, porque vamos a todo momento estar sendo estimulados pelas questões externas. A questão principal é a resposta. Essa resposta não é do outro, é a sua resposta. Certo? Independente do estímulo que aconteça, é colocado sobre você a possibilidade de ter uma resposta diante daquilo. E a depender da sua resposta, teremos consequências que podem ser positivas ou negativas. Nunca neutras, sempre positivas ou negativas. Por isso que é tão importante o autoconhecimento, porque diante do conflito, você lembra, eu preciso responder. Não tem outra possibilidade. Eu vou precisar responder. E até quando você não responde, você responde. É a posição aqui de neutralidade. Que nós não acreditamos na psicologia que o homem ele é neutro. Ele não é neutro. De alguma forma, ele se posiciona. Até quando ele não se posiciona, ele se posiciona. Certo? Então, esse seria o primeiro contexto que eu estou apresentando para vocês. Veja, um pequeno exemplo,
mas com tantos desdobramentos. Percebem? E qual seria, então, a análise que viria depois disso? Vamos lá, então. Alguém me feriu, certo? A primeira coisa, queridas irmãs, amadas irmãs, é nós aprendermos uma diferença muito importante. Preste atenção no que eu vou falar para vocês agora. Quando nós falamos de conflitos, inteligência emocional ou qualquer outra questão psicológica, existe algo chamado consciência. Ter consciência. Ok. É normal nós vermos nas sessões que o paciente fala assim, mas eu tenho consciência disso. Eu já tenho consciência, doutor, que eu preciso fazer isso. Aí a pergunta é, e faz? Não. Ou seja, ter consciência não é suficiente. Ter consciência é muito fraco psicologicamente. Certo? Vocês concordam comigo na experiência de vocês? Ah, mas eu já sabia disso. Sim, e aí? Só tem consciência aí. E o que acontece depois disso? Continua naquele mesmo estágio, aquele ciclo vicioso? Aqui entra uma questão interessante. Não basta ter consciência. Precisa existir uma atitude consciente. Aí é totalmente diferente. Ter consciência e ter atitude consciente é totalmente diferente. Quando eu tenho uma atitude consciente, eu me projeto diante daquele estímulo de conflito de uma forma diferente. Porque agora, além de saber sobre, eu sei como me comportar sobre. Compreendem? Não é só saber. Saber é mental. Mental é fácil de ser enganado. O pensamento é fácil de ser alterado, anulado. Eu já falei na primeira palestra que eu dei aqui para vocês, que nosso pensamento ele é tão incrível, nossa mente é tão incrível que ela tem a capacidade de gerar contextos que nunca existiram e nós acreditamos fielmente que já existiram na nossa vida, principalmente na nossa infância. Mas elas são irreais. Então, estar numa esfera de pensamento não adianta, irmãos. Porque a gente fala, pegue um caderno, anote. Qual é a meta que você quer ter? Tal meta. Quais são as atitudes que você vai ter para alcançar essa meta? Escreva. Qual é a data? Quando você vai querer alcançar isso? Como é que você vai se comprometer diante disso? Não é só o estímulo psicológico, não. É um estímulo mais concreto. E quanto mais é concreto isso, mais inteligência emocional é acrescentada a nós. E mais atitude consciente nós teremos. Eu preciso me exercitar. Ok, eu já sei que eu preciso me alimentar bem, que eu preciso fazer exercício, que eu preciso beber água, que eu preciso dormir. Todo mundo sabe disso. Mas ainda não faz da forma que deveria, porque ainda não tem atitude consciente diante disso. Tem consciência? Tem, mas não tem atitude consciente a tal ponto de estar em um estado amadurecido disso. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, na nossa análise, diante dessa premissa, alguém me feriu, a primeira parte. Irmãos, se alguém te feriu, ou se você feriu alguém, não importa qual seja a ordem, isso só aconteceu. Isso só teve possibilidade de acontecer porque você estava próximo a essa pessoa, porque você tem um vínculo com ela, porque você tem proximidade com essa pessoa, ou se você tem proximidade com um contexto, certo? Então, aqui das duas coisas, uma. E aí vocês vão poder se decidir agora. Veja que vocês não são neutras, tá? Vocês que escolhem. As atitudes, nós escolhemos. E aqui eu vou dar duas opções para vocês. Se nós ferimos ou somos feridos porque temos um vínculo, temos um contexto, temos um ambiente para isso, ou seja, ninguém pode ferir ao outro ou ter um conflito intenso dessa forma se estão em ambientes distantes, longes. E a pergunta é, para que exista isso aqui, ou uma mudança nisso aqui, duas coisas, são dois caminhos, na verdade, né? A primeira é, ou você vai mudar o contexto, essa é a primeira coisa, para que o conflito aqui existente, para aquele que te feriu ou que você feriu, não possa acontecer, para que a gente mude essa perspectiva, das duas coisas, uma. Ou você vai precisar mudar o contexto, e aí, por exemplo, conflitos em casa.
você vai ter que mudar o contexto, de alguma forma. Ou muda o contexto, muda as pessoas, muda a casa, vai para outro ambiente, ou você se muda para mudar o contexto. Nunca mais do que isso. Não tem possibilidade. A primeira é muito mais difícil. Não tem como a gente abandonar o nosso contexto de vida de uma hora para outra, assim, falar, agora eu vou viver uma outra realidade. Não existe isso. É muito difícil isso. Então, só resta outra opção. Você começa a ter atitude consciente diante dos conflitos para poder mudar todo o contexto. É aquela premissa básica. Se você muda, tudo muda. E é verdade. Diante disso, uma outra coisa muito importante que nós acabamos de nos deparar. Nós temos a falsa sensação de que quando falamos sobre esse tema, conflitos, inteligência emocional, saúde emocional, até mesmo doença emocional, psicológica e tudo mais, nós achamos que é sempre o outro que nos fere mais, que é sempre o contexto, o externo e tudo mais que nos fere. Não. Você se engana com isso. Na verdade, se formos humildes em reconhecermos a nossa condição, veremos que grande parte do nosso sofrimento e conflito tem a ver com nós mesmos. Somos nós com nós mesmos. São as nossas lutas interiores. Então, as pessoas estão querendo alcançar os seus objetivos de vida, querem alcançar suas metas, estão com medo. Ah, mas se aquele outro é mais capacitado, aquele outro é melhor, aquele outro é isso, aquele outro é aquilo. E aquele outro preocupado com você, e você preocupado com outro. E a gente está nesse conflito interno, sempre. A gente não consegue se mover para aquilo que a gente deseja. Por quê? Porque estamos presos em nossos conflitos. Então, geralmente, e digo para vocês, e estudos mostram isso, as mediações de conflitos têm muito mais a ver conosco do que com qualquer outra coisa. Você está preocupado por uma coisa que vai acontecer, que tem diversas variáveis para acontecer, que não depende de você, e você está achando que não vai dar certo, que vai dar problema e tudo mais, já está se antecipando por uma coisa que você nem tem controle de tudo. Você está em conflito, quando você deveria ter uma outra atitude diante disso. Então, não. Quem nos fere mais somos nós mesmos. Guardem isso, irmãs. E todos os dias eu tenho falado isso para mim também. Eu não posso aceitar me ferir. Sabe, porque aqui tem uma coisa interessante para falar. Nós sabemos que durante a nossa vida vamos passar por muitas coisas. Mas nós devemos manter em nós o sentimento de evitar conflitos, o quanto for necessário, o quanto for possível, né? Não é porque agora depois dessa palestra eu vou aprender, já sei como lidar com os conflitos, então eu vou entrar em conflito toda hora. Não, pelo amor de Deus, eu não estou falando isso não. Se você está pensando isso, você está entendendo errado. Não é isso que eu estou querendo falar. Eu estou querendo dizer que a gente pode tentar nutrir uma vida enquanto nós estivermos aqui com menos conflitos. Porque o maior conflito nós já alimentamos com as nossas crenças, com as nossas loucuras, com as coisas que muitas vezes nem existem, certo? Mas que de uma certa forma se tornam reais na nossa cabeça. Então, quebrem esse bloqueio, essa crença existencial de que as coisas, muitas vezes, elas sempre serão problemas ou terão dificuldade. Não, não é sobre isso, irmãos. Nosso Deus não é masoquista, não. Nosso Deus quer que possamos ter uma vida de paz com Ele, com os homens e com todos, e principalmente conosco mesmo. Então, o fato de nós aprendermos sobre isso é um grande diferencial para nós. Se nós aprendermos a lidar conosco mesmo, nós vamos aprender que, de fato, muitas coisas poderiam ser diferentes na nossa caminhada. Então, se nós não desenvolvemos a inteligência emocional, nós não conseguimos driblar o nosso ego dessas coisas que eu estou falando para vocês. Então, nós entendemos, sim, que os problemas de conflitos têm a ver com o nosso ego. Certo? Vou dar um exemplo prático para vocês. Alguém que não se posiciona. Alguém como essa aqui que acolheu, né, a dor. Existem muitas outras análises que a gente poderia fazer sobre isso aqui. Por que essa pessoa não se posiciona diante desse sofrimento? Uma das coisas possíveis, por exemplo,
seria o seguinte: essa pessoa não quer se expor. Essa pessoa tem uma imagem, por exemplo, é só uma das questões aqui, né? Estou supondo. Existe uma imagem dessa pessoa, talvez para outros, e essa pessoa, ao se posicionar, poderia quebrar tudo isso, colocar em xeque tudo isso. Então, é melhor para o ego dela manter-se naquela posição, certo? Isso é um problema. Quando nós fugimos da essência que existe em nós acabamos a nos afastar da principal coisa que nós deveríamos manter, que é a nossa saúde mental mesmo. Então, uma coisa importante é entender, quando eu falei do sofrimento lá atrás, e agora eu vou reforçar, o sofrimento não é um problema. Todo conflito é uma bênção disfarçada. Certo? Como assim, Kaique? Não é possível que você está falando isso. Todo conflito é uma bênção disfarçada. Sabe por quê? Porque diante do conflito você vai ter duas opções. Sempre duas opções. E se o conflito não vem, você fica na zona de conforto para tudo na sua vida. Você não se move. Você vai estar naquela posição para sempre. É necessário que exista um estresse natural para que te leve a fazer alguma coisa diferente. Porque você não vai ter um resultado diferente se você fizer as mesmas coisas todo o tempo. Então, diante do conflito, você tem duas possibilidades. A primeira, que é saudável. Por isso que eu digo que o conflito é uma benção. É a possibilidade da libertação. Está em conflito? É a possibilidade de você estourar e se libertar daquilo. Falar assim, não. Eu não aceito mais isso na minha vida. Não, não, não. Chega, chega. De novo. Pela milésima vez isso. Chega. Acabou. Não aceito mais isso para minha vida. Em outras palavras, você está dizendo, eu sei o meu valor. Deus conhece o meu valor, eu sei o meu valor. Não vou me sujeitar a isso. Não vou me sujeitar a aceitar isso, não. Eu quero caminhar de uma forma que agrade a Deus, de uma forma que eu me sinta bem. Principalmente comigo mesmo. A pior coisa, irmãos, é a gente lidar a nossa vida e viver conosco o tempo todo e não se sentir bem com a gente mesmo. Isso é terrível. Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas é constante essa queixa de você não se sentir bem com você mesmo. E aí pode ser várias coisas. A sua autoimagem, o seu corpo, os seus pensamentos, o que você faz, a falta disso ou daquilo, não importa. Isso é terrível. E você precisa dar um chega nisso. E a primeira forma de dar um chega nisso não é só ter consciência, é ter atitude consciente. Estou liberto disso. A partir de hoje, eu não vou aceitar mais isso. E aí você começa a fazer um processo de voltar, né? E começar a perceber o porquê daquilo sempre aconteceu. Você vai ver que sempre são coisas que geralmente acontecem de forma igual. Você vai começar a trocar essas coisas e você vai começar a ter outros resultados. Ou se você não tiver essa libertação, você vai entrar no estado que é doentio, que é negativo, que é da prisão. Diante do conflito, você vai continuar se aprisionando. Ah, é assim mesmo. Eu já estou acostumado. Ah, isso aí vai ser assim para a vida toda mesmo. Esse é um discurso totalmente entregue. Não, você não pode aceitar isso. E não importa qual seja a situação da sua vida. Se existe uma situação de conflito, lembre do R do esquema. É a sua resposta. A sua resposta vai condicionar o seu comportamento futuro, que é o comportamento do que vai acontecer. Então, entre a libertação e a prisão, eu espero que a partir de hoje todas vocês possam escolher a libertação. Se libertar de todas as amarras, de tudo aquilo que prende vocês, das suas emoções, daquilo que te fragiliza e que você continua ali preso àquilo. Não aceitem isso. Não aceitem o que a sua mente diz para vocês. Lembrem-se que a sua mente mente para vocês. Então, o casamento, a relação entre as pessoas é um exemplo claro, evidente do que Deus faz para poder, de fato, mostrar a nossa deficiência. Certo? Aí a gente pode falar assim, eu quero desenvolver inteligência emocional. Ok. Casamento é uma esfera? Sim. Relacionamento com as pessoas é uma esfera? Sim. Eu posso lidar com isso de forma saudável? Talvez. Aí você chega para as pessoas e fala, e aí, como é que você tá? Como é que tá o seu casamento? Tá bem? Aí a pessoa fala, tá bem. Tá tudo certo, tá tudo tranquilo e tal.
Mas aí, se você parar um pouco mais para conversar e a pessoa se abrir, a pessoa falar, principalmente nos processos terapêuticos, isso pode ser uma clara evidência. Você percebe, por exemplo, que esse casal que fala que está bem não se relaciona sexualmente há um mês. Não, eles não estão bem. Não estão bem. Mas eles falam que estão bem, mas não estão bem. Porque não tem essa consciência e atitude consciente para identificar o conflito, o desequilíbrio. Então, se não consegue começar daí, é difícil se ajudar. É muito difícil. Porque está em desequilíbrio, está em desordem, está com situações anormais, não tem problema nenhum, irmãos, nisso. Porque somos humanos. O grande problema é você não ter atitude diante desse dilema. Não, não é normal um casal que se ama, que se quer, ficar um mês sem ter relação sexual. Não é normal. Claro que existem questões e questões, pode estar viajando, marido, esposa, enfim, trabalho, tantas coisas, mas não é natural que isso aconteça. Ah, tá bom. E com o Senhor tá bem, tá desfrutando o Senhor, tá buscando o Senhor, tá bem, tudo certo. Mas não tem nenhum sentimento de reunir, de estar nas reuniões, nas comunhões. Não, você não tá bem. Reconheça que você não tá bem. Não existe isso. Que você tá bem com o Senhor e você não tem sentimento por reunir. Tá errado. Não sei o que estou dizendo, não é a Bíblia. Mas você precisa ter essa consciência. E não apenas a consciência, não apenas reconhecer, mas ter a atitude de se colocar em reconhecimento diante desse conflito. Então, os estímulos é um fato, está aí. Voltando de novo ao esquema que eu passei para vocês, o estímulo está aí, o fato está aí, o conflito está aí. Você não pode alterar isso, porque ele já aconteceu, ele está aí. Ou ele pode acontecer. A resposta é a realidade, certo? É a realidade que pode ser alterada. Aqui é a grande chave, a questão. A realidade que pode, veja, não será, pode ser alterada. Só vai ser alterada se, de fato, existir essa força aí conjunta, né? Se for do casal, com o casal junto, se for da própria pessoa, esse estado aí de consciência cada vez mais, né? Expandida para aquilo que ele deseja. Pode sim, pode ser alterado. E a consequência vai ser o resultado dessa resposta que você vai dar para o mundo e principalmente para você mesmo. Ok? Eita, gente, já tem mais de uma hora aqui, meu Deus do céu, e ainda tem uma parte para falar, meu Deus do céu. Mas já estou acabando, tá? Me aguenta só mais um pouquinho. As horas passam muito rápido. Vamos para a parte B agora, então. Já a terceira parte A, alguém que me feriu, eu já trouxe para vocês diversas questões aqui sobre isso. Qual seria a parte B agora? Veja. Alguém te feriu e a parte B da análise é: e isso se acumulou em você, em seu ser. Perceba uma coisa. Tudo que é acumulado, que é guardado aqui, né, que se amontoou, que sobrecarregou, não está fora de você. Está em você. Para que eu possa colocar água nessa vasilha, ela só pode ter a quantidade de água que vem até aqui, que é a base dela. A capacidade dela é aqui, certo? Se eu acumulo água até aqui em cima, não tem mais onde botar. Não tem. Eu preciso pegar outra vasilha, ou preciso esvaziar essa aqui para poder colocar de novo. Então, o que é que eu quero dizer com vocês com esse exemplo? Irmãs, reconstruam, limpe todo o seu passado emocional. Reconstrua tudo isso. A partir de hoje, olhe para trás. Coloque a cabeça no travesseiro ou em qualquer lugar que você se sinta bem, tranquila. Faça uma grande reflexão. E comece a limpar todas as poeiras do seu passado, no que diz respeito às feridas emocionais, psicológicas, não importa. Identifique num caderno, não é na mente, é num caderno. Coloque num caderno. Tudo aquilo que você passou e que de alguma forma te abalou, te machucou, te feriu, não importa. Coloque tudo. Com as pessoas, no tempo que foi, se você lembrar, não importa. E aí, limpe o seu passado. Para que você possa tirar, de uma certa forma, da sua mente, aqui, de uma forma também
paradoxal, né? Para que você possa diminuir esse nível de água da sua mente. E que você possa recarregar isso com coisas positivas. Não as experiências traumáticas difíceis. E você precisa lidar com isso, porque é o seu passado. Você precisa clarear isso, certo? Você é hoje o resultado do que aconteceu antes disso. Então, eu não sei o que aconteceu com vocês, não sei. Mas tenho certeza que coisas afetaram a sua vida. E talvez essas coisas não foram resolvidas. Vocês têm uma tarefa a partir de hoje. Orar ao Senhor, pedir ao Senhor a misericórdia dele, a sabedoria dele, para ir de encontro a esse conflito. Que talvez você achou que já foi resolvido, mas eu digo para você, não foi. Não foi. E você pode pagar o preço com isso. Comportamentos inconscientes que são gerados por conta dessas fragilizações passadas. Então, não custa nada, lembre, foi acumulado em você. Está em você. E você precisa liberar isso. Precisa tirar isso de você a todo custo. A todo custo. E aí eu não sei a dimensão da situação que foi ou como foi, mas eu digo para você, resolva. Resolva. Certo? Faça com que o seu cérebro entenda isso. Que o seu corpo entenda isso. Porque senão você corre um sério risco de adoecer. Certo? E todos nós podemos cair nessa situação. É saudável que você possa fazer isso. Quem me feriu? Quem me machucou? Eu vou resolver isso. Eu vou falar com essa pessoa, eu vou resolver as minhas questões. Quem foi que eu feri? Quem foi que eu machuquei? Quem foi que eu gerei conflito? Eu também vou resolver isso. Se você resolver as questões com quem te feriu e você também resolver as questões com quem você feriu, tanto com quem você feriu quanto com quem te feriu, você vai poder fazer uma descarga emocional grande na sua mente. Certo? E isso vai ser importante para você, para a sua caminhada. Daqui para frente. Lembre o seguinte, a nossa mente é como um grande computador, muito poderoso, o mais poderoso que existe. E um grande computador muito poderoso consegue armazenar muita coisa, mas o Senhor é tão sábio, graças a Deus, que foi Ele que nos fez, que Ele mesmo consegue tirar pensamentos e situações que aconteceram de forma automática do nosso cérebro, sem que nós possamos fazer isso. Você pode, por exemplo, ver na sua experiência que, geralmente, na nossa infância, nós não conseguimos lembrar de muita coisa. Nós não conseguimos. Por quê? Porque foi feito como se fosse um processo de limpeza, certo? Daquilo que nós não utilizávamos muito, para que nós pudéssemos dar espaço para que outras coisas pudessem vir e ficar. Os neurônios, as cargas sinápticas foram acontecendo para isso, para que o Senhor, de forma muito sabiamente, pudesse estruturar o nosso psicológico dessa forma. Então, de forma involuntária, você vai perdendo as coisas, principalmente aquelas que você não utiliza de forma frequente. Então, assim como nós temos uma mente, um metabolismo, um cérebro, um componente cerebral muito poderoso, todo computador precisa de backup, né? Precisa de manutenção. É ou não é? Algum momento vai ficar lento, vai ter algumas questões ali, não importa, precisa. Como é que a gente faz isso? Aí eu sempre dou orientação para todos. Tenha o seu momento de qualidade, o seu tempo de qualidade. Tenha o seu tempo a sós com você. Você pode fazer o que você quiser com você. Pode dormir o dia todo, não fazer nada. Você pode descansar, ler um livro, pode ir para uma praia, pode, sei lá, fazer qualquer coisa que você esteja com você e você possa nutrir isso que leve impacto positivo para a sua mente. Certo? Você precisa disso. Você pode ser casado, veja o que eu vou falar agora. Você pode ser casado, você pode ter uma vida maravilhosa com seu marido, mas você precisa ter o seu tempo sozinho. Assim como o Senhor, você pode ter uma comunhão, né? Uma vida de comunhão com seu marido, com seu companheiro, enfim. Você também precisa sozinho ter essa vida. E isso é saudável para você nutrir os seus componentes cerebrais. Tenham o seu tempo de qualidade. Bote isso como uma prioridade na sua vida. Prioridade na sua vida. De todos os itens importantes na sua vida, esse tem que ser um muito importante. Certo? Assim como a nossa mente é um grande computador, ela também é um carro
potente, ou talvez não tão potente assim. Mas é um carro, certo? E não importa se o carro é tão potente ou não é o melhor carro do mundo. Se ele não tiver combustível, ele não anda. Pode ser o melhor carro do mundo, ou o pior carro do mundo. Precisa de combustível. Essa é a nossa mente. O combustível para a nossa mente é o que nós vemos, é o que nós falamos, é a experiência que nós temos. Esse combustível, ele precisa ser comprovado a sua qualidade. E é por isso que eu estou falando para vocês, clareiem o passado de vocês. Clareiem. Limpe o passado de vocês. Para que possa manter no seu psicológico o combustível saudável. Porque geralmente, irmãs, pode acontecer de mantermos em nossa vida uma realidade tão difícil que tudo que nós só conseguimos armazenar são experiências negativas, a maioria das vezes. E você pode guardar isso muito para a sua vida toda. Não é isso que você tem que guardar. Lembra que o conflito é uma bênção? Lembra que os problemas são uma oportunidade que você tem para olhar para as coisas de uma forma diferente? Sim. Tanto o computador como o carro, em algum momento, precisa de manutenção. Certo? Não importa qual seja esse computador, não importa qual seja esse carro, precisa de manutenção. Vocês estão todas em manutenção nesse exato momento aqui. Então, que bom que nós podemos aprender, né? Aprender a ser melhores a cada dia. Eu tenho orado assim, Senhor, eu quero ser melhor a cada dia. Eu não quero me conformar com a minha realidade. Não quero. Eu quero estar feliz, mas eu não quero estar satisfeito. Eu quero cada vez mais poder ser útil ao Senhor. E vocês também, irmãs. Vocês podem ser e devem ser e já são muito úteis na mão do Senhor. Então, com toda essa bagagem que eu estou dando para vocês agora, vocês podem, de fato, lidar de uma forma mais madura com todos os conflitos de vocês. E uma coisa que eu queria frisar, pegando esse exemplo do carro, por exemplo, e aí vocês aplicam na sua própria experiência, tá? O combustível que é utilizado no carro, ele só move o carro quando ele está no carro, certo? O carro pode precisar de combustível, mas se ele estiver na bomba, o carro não anda. Alguém que te feriu e se acumulou em você, em seu ser. É em você, certo? Você precisa acumular esse combustível em você. Tudo é sobre você. Se esse combustível não estiver sendo alimentado, não for um bom combustível em você, esse carro não vai dar partida adequada, não vai trabalhar de forma adequada. Porque você pode até ter consciência que precisa do combustível, mas ele está na bomba, ele precisa estar no carro. Os pensamentos positivos, as experiências positivas, a atitude precisa ser em você. Não olhe para os outros, não. Olhe para você. Porque se o combustível estiver no carro, ou seja, se você alimentar essa mente de forma tão adequada, com essa inteligência emocional, quando os conflitos aparecerem, você está repleto de combustível bom em você, não tem como dar erro. Você vai passar pela experiência, mas você certamente não vai ver da mesma forma. Porque agora você entendeu como acontece. O combustível não está na bomba, o combustível agora está no carro. E agora o carro pode caminhar, inclusive sair daquela batida. Pode caminhar. Agora, se o combustível não estiver no carro, quando o conflito vier, quando o carro desgovernado vier, você não tem como fazer a volta e sair dali. Não tem. Por mais que você tenha o tempo que for, não tem combustível, não tem como o carro sair. Então preste atenção no que eu tenho dito para vocês. E se libertem, irmã, de todo o peso psicológico que há em vocês. Se libertem de toda a dor que há em vocês. Porque o Senhor precisa disso. Além de vocês precisarem disso, Deus é quem mais precisa disso. O Senhor Jesus é quem mais precisa que vocês sejam saudáveis emocionalmente para poder lidar com a comissão que Ele quer nos dado hoje. E não é pouca a comissão, é muita. E é por isso que eu oro ao Senhor para que o Senhor guarde a vida de todas vocês, para que vocês possam cada vez mais ser sustentadas com tudo que for possível a gente fazer para poder dar para vocês tudo isso. Porque realmente estamos o tempo todo precisando
seremos ajudados. E por que eu estou falando agora do Senhor, né? Porque eu comecei lendo o versículo falando das lutas externas e internas. E quando nós falamos na psicologia de inteligência emocional, eu poderia falar de diversos autores que falam sobre isso. Mas se existe um autor que fala de inteligência emocional, é o Senhor Jesus. É o principal deles. Certo? E o principal argumento para essa minha fala é que não existe outro que fez o que ele fez da forma que ele fez. Ele estava aqui na Terra, ele teve um treinamento intensivo com 12 pessoas, homens totalmente opostos entre si e entre ele mesmo. E na experiência, nos conflitos, ele pôde direcionar esses homens da forma mais madura possível. Da forma mais reflexiva, com atitude reflexiva possível. Certo? Isso não quer dizer que eles aprenderam rapidamente ou totalmente. Tanto é que quando o Senhor morre e ele ascende os céus, os discípulos ficaram com medo, ficaram todos presos na casa. Estavam com medo. Mas Jesus tinha ensinado a eles. É normal ter medo, irmãs. É normal ter medo de nos confrontarmos. É normal. Porque a gente sabe quão difícil é. Quão difícil é lidarmos com as nossas dores. É difícil. Ninguém está dizendo que é fácil. No entanto, existe um meio para isso. Existe um meio de lidar com isso. Não tenham medo. Por mais que o medo seja real, saibam que existe possibilidade de enfrentar esse medo. E Jesus mostrou isso para os discípulos. Na experiência, ele foi o maior gestor das emoções que o mundo já viu. Os princípios de Jesus são maravilhosos. E por mais que a ciência haja contrária, eu volto a dizer, nunca vai existir uma base de conhecimento tão profunda e tensa como a abordagem que o Senhor Jesus deixou para nós. Não vai existir. Pode existir autores e pode existir o melhor psicólogo, o melhor cientista e trazer para nós qualquer coisa, não importa. A base de Jesus sempre vai ser mais profunda. Então, depois de milhares de anos, os ensinamentos de Jesus ainda continuam ecoando na vida de muitos corações. Olha só que impacto dessa inteligência. Quanto mais mata um cristão durante toda a história da Bíblia, a história da igreja, mais cristãos surgem encorajados a levar os princípios daquele que foi o maior gestor das emoções. O cristão que desconhece a importância de suas emoções, na verdade, precisa voltar carinhosamente a ler os evangelhos, porque vai ver nas próprias experiências de Jesus algo que eu não sei que vocês já tocaram antes, mas eu vou finalizar agora essa palestra dizendo isso. O maior ensinamento de Jesus não foi espiritual. O maior ensinamento que Jesus pôde dar foi para a alma dos discípulos. Sabe por quê? Primeiro, porque eles não tinham recebido o Espírito ainda, Jesus estava ali. Jesus estava querendo treinar as emoções daqueles indivíduos, para que eles pudessem ser homens preparados para receber a promessa que viria depois. Então, não. Jesus não treinou o espírito deles. Jesus treinou as emoções dele. Quando Pedro teve medo e quase afunda ali, e quando diversas outras situações aconteceram, Jesus mostrou para ele. Quando Jesus veio às multidões e falou, elas estavam aflitas, exaustas. Tem vários exemplos na Bíblia mostrando que Jesus se preocupou com a humanidade dos homens. Porque o Senhor sabia o que é ser homem. Agora ele sabia. Ele não sabia, mas ele passou a saber. E foi exatamente por isso que ele se tornou o maior gestor das emoções. Porque, de fato, ele conheceu profundamente a alma do homem. Que Deus abençoe vocês. Eu espero ter sido claro com vocês, espero ter ajudado de alguma forma. Deus abençoe. Espero novamente uma outra oportunidade estar aqui com vocês. Jesus é o Senhor, irmãs. Amém, Kaique. Que bênção, Senhor Jesus. Eu vou encerrar a gravação para que as irmãs fiquem à vontade e vou começar a abrir para que as irmãs possam tirar suas dúvidas, tá bom? As irmãs que souberem clicar aí no celular, quem tiver no celular ou no computador, tem aí a opçãozinha de levantar a mão. Quem não conseguir, me manda mensagem aqui no chat, eu quero eu. E aí eu vou colocando para ficar tudo ordenado, tá bom? Deixa eu só encerrar aqui a gravação. Espera aí, estou perdida aqui.